Bom, legal, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa que fizemos a semana passada, que foi a parte um, sobre os 22 conceitos estruturantes que nos permite aumentar a sintonia com o nosso ser superior, né? Esses 22 conceitos estruturantes, eles fazem base dos ensinamentos do professor Luiz Antônio Peixoto do Vale, do canal Checkmate Global, da área de membros, e foi por ele autorizado, porque eu solicitei, para ser apresentado para os estudantes do livro de Urântia, ok? Por isso que eu fiz questão de colocar aqui dar os créditos, né, do professor Luiz Antônio, tudo, e ele autorizou que eu apresentasse para vocês. Então, como um rapidíssimo sumário, só para a gente entrar em sintonia, nós falamos que tudo é frequência, né? Todo mundo, todo corpo, todos nós somos frequência, somos um corpo eletroquímico, e eu expliquei na semana passada sobre o que vem a ser frequência, detalhei, e nós falamos sobre o que foi chamado pelo David Hawkins da frequência vibracional espiritual, né? Que refere-se à frequência energética dos pensamentos, de sentimentos e consciência de uma pessoa. Ele fez isso medindo a vibração dos músculos do corpo. Ele fez essa pesquisa durante 20 anos, para vocês terem uma ideia. Ele fez esse teste em pessoas de todas as partes do mundo, de todas as raças. E toda vez que ele fazia o teste, o resultado era corroborado. Então, ele conseguiu medir em hertz, né, que é a frequência de uma pessoa, onde o nível mais baixo aí é conhecido o nível 20 Hz como vergonha, e o mais alto acima é iluminação. E isso daqui, e foi obviamente designado que aquilo que está abaixo de 200 seriam chamadas de emoções negativas, e aquilo que está acima do nível 200 seriam emoções positivas. Por que a gente fala emoções negativas? Porque elas nos trazem medo, raiva, culpa, e fazem com que a nossa vibração fique muito baixa. E aí você fica sujeito por exemplo, aos ataques emocionais, a ter todo tipo de desconforto emocional e corporal, quando você, por exemplo, sente raiva, quando você tem medo, quando você está deprimido, né? Então, a ideia da frequência desse trabalho aqui é justamente ter um meio que o professor ensina lá, para a gente poder aumentar a vibração espiritual. Quando você cultiva a gratidão, escolhe pensamentos positivos e cercando-se de energias benéficas. Uma coisa que eu mostrei para vocês, que é importante a gente reconectar, é que vocês estão ouvindo direitinho? Sim. É que aqui deu para mim que a conexão estava fraca. Que a vontade do Pai, ela é uma frequência e ela está relacionada à evolução nos 7 círculos psíquicos, né? E a gente sabe que você começa no 7º círculo e vai até o primeiro em termos de evolução. E a conquista de cada um desses níveis de evolução reflete de 3 maneiras. Primeiro, a sintonização com o ajustador. Eu até comentei com vocês que eu nunca tinha me tocado, que é a sintonização, né, que é o processo de ajustar a frequência de um sistema para que ela seja igual ou muito próxima à frequência natural de outro sistema. Então, o que significa? Nós estamos em mundos extremamente densos. Nós é que temos que sintonizar a nossa frequência com o Pai, com Deus, com o ajustador, com o que quer que você acredite. E o livro deixa isso muito bem claro. A primeira coisa é fazer a sintonização. É como você ajustar o seu dial do rádio para que você entre na mesma vibração do Pai. Ele não consegue descer até aqui. A gente sabe disso. O próprio ajustador vive na supramente. Então, quem tem que se elevar até ele somos nós. E como é que a gente faz essa elevação?
através das nossas ações, entre o bem e o mal, e conforme você vai tendo as suas escolhas, né, as suas escolhas, que você vai aprendendo através de erros e acertos, você vai aumentando, melhorando, afinando a sua vibração para se sintonizar com o eu superior. E, obviamente, que, segundo o livro de Urântia, quando você tem mais sintonização com o seu ser interior, a sua alma evolui e a sua personalidade se torna cada vez mais real. Então, isso daqui, essa sintonização, a gente chama de estado harmônico. É você entrar em harmonia com os seres superiores, com o seu ser superior, né? Com o Pai Universal, com o nosso ajustador, e principalmente com o nosso Criador primordial, Micael, porque nós viemos por ele, porque foi ele que criou esse universo. E nós temos que ir para o Pai como retorno através dele. Por isso que a gente se encontra com ele em Salvington antes de continuar a evolução no superuniverso. Pois bem, aí nós falamos sobre os 22 conceitos estruturantes, nós falamos 11 deles. Então eu vou dar só uma pequena visão dos 11 rapidinho, para que a gente possa dar continuidade. O primeiro é não se distraia, isto é, tenha foco. Quanto mais você se distrai, dispersa a sua energia e perde o foco. Dessa maneira, você se torna mais fraco. O melhor exemplo disso é quando você tem uma lupa com os raios de sol. Se você não focar o raio do sol na lupa, ele não pega fogo, não põe fogo em nada, fica disperso. Então, se nós dispersarmos demais a nossa energia, você se propõe a ir para o mundo espiritual, você quer fazer exercício, mas você se distrai ou dispersa a sua energia com outras coisas, obviamente você se torna mais fraco. Você não consegue fortalecer seu canal de comunicação com seu ser interior. O segundo é não se identificar com a ilusão, né? A ilusão é onde esse mundo que a gente vive, a gente está vendo, nós estamos vendo a situação do mundo. Porque se você se identifica com a ilusão, você entra em ressonância com aquilo que você se identifica. Então, se hoje no mundo nós temos um inconsciente coletivo que está bastante carregado com raiva, com ódio, com depressão, com suicídio, você se identifica com isso, você está caminhando para isso, você está criando essa realidade dentro de você. Esse que é o grande perigo, é se identificar com aquilo que é nos falado dentro desse mundo ilusório, e deixar de ouvir o nosso ser interior. Praticar o desapego é outra questão muito importante, né? Porque a gente acaba, se você tem apego à simulação, a sua mente entende que você quer continuar a sustentar aquela reconhecida realidade dela. Então, eu sou apegado a filho, a mãe, a pai, a carro, a casa, a trabalho, e esquece que tudo isso é passageiro. Não que você não tenha que cuidar e não tenha que trabalhar. Há uma diferença enorme entre você fazer as coisas do mundo sem estar no mundo e você estar apegado às coisas do mundo, como ao poder, sexo ou dinheiro. Não se vitimize. Toda vez que se põe no lugar da vítima, culpando os outros pelos seus fracassos, você transfere o seu poder para eles. É aquela mesma história. Uma vez eu fiz terapeuta, eu tinha um terapeuta muito bom, e ele chegava e falava assim para mim: Marcos, se você sentar-se aqui na minha frente e falar que você está se sentindo assim, porque tem um trânsito de Mercúrio em Plutão com Júpiter, sei lá o quê, eu não posso fazer nada. Porque como é que eu vou alterar esse trânsito de Júpiter, Netuno, Plutão, sei lá o quê? Agora, se você sentar-se aqui na minha frente e disser assim: olha, eu estou me sentindo dessa maneira, aí sim eu posso te ajudar. Então, se eu ponho a culpa no outro pela forma que eu estou me sentindo, eu estou me vitimizando e não vendo efetivamente aquilo que eu estou sentindo e que ações que eu posso tomar para mudar isso daí.
Aqui é uma coisa muito importante, né? O ego é uma criança mimada e birrenta. Não o deixe prevalecer, não infantilize a sua conduta. Toda vez que a gente se vitimiza, toda vez que a gente se apega, a gente está no ego. E o ego quer porque quer aquelas coisas que ele é convencido que é legal, pelo marketing do mundo, pelas coisas todas. E aí a gente fica principalmente infantilizado, a gente entra na vitimização. Sexto, esse é importante, que está, obviamente, né, ele complementa esses dois. Assuma a responsabilidade pela condução da sua vida, porque ao final ela sempre será sua e sempre será imputada a você. A responsabilidade da sua vida é sua, não é de ninguém mais. Não é de pastor de igreja, não é do seu marido, da sua esposa, de quem quer que seja. A responsabilidade pelo seu nível vibratório é sua. Sétimo, o medo é fruto das ilusões, ele não tem base real. Isso daqui é uma coisa. Bom, deixa eu só ler aqui. Como eu já disse, o medo é inoculado para te desorientar e imobilizar, deixá-lo vulnerável e fazê-lo criar em sua mente. Importante atrair exatamente a situação que você tem. Uma das coisas assim muito chatas da síndrome do pânico, por exemplo, é que você acaba tendo medo do medo. Você acaba tendo medo de sentir medo, então você fica mais escravizado ainda. Porque você fala, cara, eu tô com medo de sentir medo que isso vai acontecer. Como nós temos a capacidade de criar a nossa realidade, o que que vai acontecer? Você vai criar aquilo que você está temendo. E o medo é uma ilusão. O medo, ele vem da nossa parte reptiliana, obviamente de defender a vida. Agora, veja a diferença, que é você defender a sua vida de perigos efetivos do medo que a gente vive hoje em dia. É um medo totalmente imposto, muito chato por sinal, né? Bom, próximo. As ciladas estão aí, elas refletem você. O exterior é um reflexo do seu interior. Lembre-se de outra máxima do canal: só se desilude quem se ilude. Aqui é uma coisa interessante, porque às vezes a gente tem ilusão, criado pelo nosso ego, né, que é uma criança mimada, que ele vai fazer, eu não fiz nada, eu sou isso, aquilo, outro. E aí você cai nas ciladas, porque você tem que ser responsável por tudo. E essa cilada reflete, por que que ela reflete você? Reflete a fraqueza interior que você está, o fato de você não conseguir ainda ser dono integral de você. Tenha especial atenção com a cilada da salvação injustificada, que é a que está em foco no momento e será colocada em prática um pouco mais à frente. Isso é a verdade, você vai em todas as igrejas, ou você entra no YouTube, você tem a confederação tal, você tem o mestre tal, você tem Jesus que vai descer e te salvar. Sendo que a gente sabe agora, pelo que nós estamos vendo, que essa salvação depende única e exclusivamente do seu grau de vibração interior, de você se sintonizar com o seu ser interior ou não. E essas práticas aqui, se você fizer, for praticando, você vai saindo dessa ilusão. Por isso que é legal. Não minta para si próprio, não invente desculpas para fugir da sua responsabilidade com você mesmo, porque é aquela velha história, né? Então, eu não gosto desse aspecto meu, mas são os outros que me fazem ser assim, né? Querer achar o problema e a solução, você quer achar o problema e a solução? Então vai ao espelho e olhe para você e não para o outro. É necessário ter coragem para fazer isso, porque culpar os outros e ficar murmurando é cômodo e um ato covarde muito comum. Então foram esses 11 primeiro dos 22 conceitos estruturantes. Eu vou passar para o 12º agora e fazer daquele jeito. Eu mostro, leio. Se alguém tiver algum comentário focado nesse conceito, é só falar, tá bem? O 12º conceito é pratique a neutralidade, a posição do observador, sem omissão.
Somente desse ponto de vista superior, ou de um observador neutro, você sai da confusão e do caos e pode avaliar com adequação a situação geral. Eu digo para vocês o seguinte, pelo menos do meu ponto de vista, é bastante difícil você ir para a posição do observador. Principalmente nessa situação que a gente vive no mundo extremamente polarizado, é difícil você não tomar partido. Quando pelo menos você vê coisas que correspondem à verdade, vocês veem mentiras sendo afirmadas como verdade, é muito difícil ser neutro. Mas é um exercício importante você conseguir olhar e ter, porque isso é um jogo. Esse é o ponto todo, é um jogo. Acontece que a nossa emoção, principalmente, a gente foi criado para tomar partido. Você vai para A ou você vai para B e você vai lutar por aquele lado que você quer. É praticamente o que acontece no jogo de futebol, né? É muito estimulado nisso. É um contra o outro. Um ganha, outro perde. O que perde, você xinga, você bate, você agride. Então, é sair da polarização. É conseguir ir para nem o bem nem o mal. O terceiro ponto, que analisa os dois lados da moeda. Por isso que você tem o olho que tudo que vê, que é você conseguir analisar a situação e vê-la de um outro aspecto. Um aspecto nem do bem nem do mal, mas o que significa essa situação, o que está verdadeiramente em jogo. Eu não estou dizendo que é simples, eu estou dizendo que esse é um grande conselho que nem sempre é fácil da gente levar. O 13º, esse daqui para mim é muito importante, é não seja reativo, deixando-se enredar em todas as ciladas. Procure voltar-se para dentro nos momentos difíceis, sem reagir automaticamente com base nos condicionamentos antigos. Os condicionamentos antigos te levarão sempre ao mesmo comportamento, que vai te levar a reproduzir as mesmas situações do ciclo de mim. Novas situações precisam de novas reações, novas atitudes. O que acontece quando você é reativo? Essa parte nossa reativo vem dos primórdios da criação da nossa reação. Ou fuga, ou luta, ou combate. Ou fuga, ou luta, ou como é que fala? Você fica estancado, você fica parado. Então, para defender a vida, isso foi desenvolvido lá atrás, só que hoje a gente reage a tudo. Como eu comentei semana passada, um cara fecha o outro, o cara desce do carro e dá um tiro na Congelou a tela da Molin. Oi? Voltou? Voltou? Eu acho que tu vai ter que fechar teu vídeo, porque está cortando um pouco. Eu já sei o que fazer. Espera aí. Pessoal, desliguem os celulares, por favor. Desliguem os celulares, por favor, porque está cortando lá. Tá. Desliga. É que eu estou um pouco longe do modem, o pessoal liga o celular, eu acho que atrapalha. Tudo bem? Está ouvindo agora? Agora sim. Agora voltou, né? Então, essa nossa reatividade, ela é lá de trás. Então, qualquer coisa, se você recebe uma coisa, você dá um tapa e fica nessa coisa, você vai ficar naquela questão dos clãs de antigo. Você matou o meu, vou matar o seu. Você matou o meu, vou matar o seu. O que tem que entrar aqui? Por que ele fala para você entrar numa tranquilidade? Para você saber qual é a resposta, a melhor resposta para resolver aquela situação. A gente tem que resolver essa situação. Né? Quando eu sempre fui muito raivoso, e tem até uma razão hereditária para isso que eu acabei descobrindo. E é difícil você controlar a raiva. E hoje eu dou até risada dela, eu falo, mas por quê? O que está acontecendo? Eu vou brincando com isso. Porque a hora que você sente aquela raiva, para você se desgrudar dela, é extremamente chato, né? E às vezes difícil.
Ou você conversa com a pessoa, se é de alguém que você está com raiva, põe as coisas nos eixos, ou você vai na academia, vai correr, vai fazer alguma coisa. Mas o problema é você sair da reação automática. O que faz sua vibração abaixar é reação automática. Tá aqui, ó, novas situações precisam de novas reações, novas atitudes. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que regravar essas reações dentro do nosso cérebro. Porque elas são programações colocadas na gente, que você herdou ou colocadas pela sociedade. Se alguém tiver algum comentário, pode fazer, tá? Essa está pensando que eu acho que esse é um dos mais difíceis. É. Aqui, ó, 14, pratique o discernimento imparcial, que é mais semelhante àquele outro. Sem ele, você não terá todos os ângulos da questão para avaliar. Sem muletas, sem preguiça, sem gurus, sem atalhos. Aqui é difícil, cara, porque geralmente a gente fica com preguiça, ou a gente está apegado a algum lado da situação, ou a gente torce para alguém, ou um guru falou para a gente que tem que ser dessa maneira, né? E aí a gente não consegue ter o discernimento. Isso daqui, para mim, é bastante difícil. Até o da a não reagir tanto, eu estou caminhando, mas essa coisa do discernimento imparcial é difícil, cara. Eu tenho coisas que eu vou ler, eu falo, cara, não consigo. Não consigo. E é por isso que a gente não pode fazer, assim, ser orientado por um psicólogo que tem alguma ligação com a gente, não é? Que a gente não Não, mas consegue ser imparcial, não é? não, o psicólogo, ele, o que eu vejo, eu fiz terapia há muitos anos, me ajudou em muitas coisas, Sim, mas a decisão final, o discernimento final é seu. O sim, mas psicólogo, ele age como alguém que estudou o nosso interior e ele te dá uhum. ferramentas para que você possa lidar com aquilo. Quando Mas você... o que eu quis dizer é que você nunca pode fazer uma terapia com um parente, um amigo, porque ele tem sempre Um uma vínculo. ligação com você, então ele nunca vai poder estar assim no real, né? Ele vai estar sempre do seu lado, em parte, muitas vezes, não é? Perfeito, Angélica. É nesse ponto que eu quis dizer. Obrigado. Desculpa, eu não tinha Ah, entendido. Oi, Ronaldo. Boa noite a todos. Para não deixar igual a semana passada, eu fui deixando acumular, aí depois eu fiz uma série de ponderações, né? Então, aqui você já pegou uns pontos para mim são importantes. Peraí. Nessa... Ronaldo, você tem vários pontos para colocar? Não, não, eu vou. Agora são Um. pontuais do que você falou. Ah, porque assim, você não ia falar para a gente discutir no final, que aí a gente vai Não, ter não, bastante tempo. Legal. Então manda não, lá. não, não. É o seguinte, que você falou, não seja reativo, né? No 13º aí. Aí você falou que você contou a sua particularidade, que como você é, né? Ou como Isso. você está lidando com isso. Dentro do estudo de impregnologia, feito por um argentino, né, Candegabe, se não me engano, então ele fala que nós temos, na nossa configuração, vegetal, mineral e animal. Em maior e em Perfeito. menor grau, todos nós temos. Quer dizer, isso está Perfeito. impregnado em nós. Perfeito. Entendeu? Isso faz com que nós reagimos de formas particulares. Cada um tem a sua forma particular. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nós temos que primeiro nos conhecer, saber quanto que nós temos disso impregnado em nós, para poder desvencilhar ou saber lidar bem com isso, né? Isso Bem é uma, colocado. sim. essa é uma delas. A outra foi quando você falou do medo, que ele é reptiliano, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, você está lidando então com a questão dos draconianos e a guerra de Ório e tudo? Não, ou não Não, tem nada a ver. não, isso daqui tem que haver, e você pode até ver isso no livro de Urântia, tem a ver com o nosso desenvolvimento como humano. Porque se você tem na época do que se fala reptiliano, é da época dos répteis aqui, onde eles lutavam para a sobrevivência, era vida ou morte. E lá foi desenvolvida essa parte. Já quando chegou os mamíferos,
foi graças aos mamíferos que podemos chegar à raça humana. Porque o que é um mamífero? Ele amamenta, ele cuida, e que é exatamente o que se quer dos seres humanos, que cuide, né? Que a mãe tenha o sentido materno, que o pai cuide, que se crie uma família. Então, é nesse sentido, não é de guerra, de ódio, nada. Isso daqui é dentro do início da nossa evolução. Ok, Legal, obrigado. Paulo? Obrigado. Sérgio? Sérgio, Sérgio? tá com o microfone fechado, Sérgio. Acho que ele não está aí. Eu vou continuar, depois ele fala. Ah, o Roberto Abri- levantou a mão. Estão me Agora ouvindo? abriu. Sim, Estão me ouvindo? sim. Boa Sim, noite, gente. Boa noite. boa noite. É muito intrigante tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Eu só gostaria de deixar uma frase assim que o Damonin falou, que é muito interessante, né? Não que o Damonin falou, mas eu acho que o que ele estava tentando dizer, antes de ler o livro que o Guru lhe deu, você precisa escrever o seu. A gente está falando aqui Entendi. do Ser Supremo, né? O que você precisa é você desenvolver, Sérgio, esses seus. A gente precisa desenvolver esses valores divinos dentro de você. Por exemplo, a reatividade é uma coisa absolutamente animal. Então, o importante que a gente está mostrando aqui são aspectos que nós precisamos desenvolver para que a gente tenha uma sintonização com o nosso eu interior. É isso que a gente está conversando, tá? Roberto. Maravilha. Eu só queria só adicionar uma coisinha só, seu Damonin. Só uma coisinha só. Lógico, tranquilo, Sérgio. Nessa questão de o propósito dessa palestra, de- desse. Como que a gente deve chamar isso aqui? E isso daqui, a bem da verdade, eu falei no começo, não sei se você assistiu a semana passada, mas o que eu falei é que esses conceitos que estão sendo falados aqui, eles ajudam muito a gente entender como se comportar no dia a dia, porque todo mundo no movimento urantiano fica falando o seguinte: temos que fazer a vontade do Pai, temos que fazer a vontade do Pai. Mas ninguém efetivamente sabe o que é fazer a vontade do Pai. Aí você vai no livro de Urântia, ele fala assim: você tem que tomar decisões, decisões e mais decisões. Mas você não sabe em que decisões você tem que tomar. E esses 22 conceitos estruturantes, na minha opinião, eles nos dão um guia muito bom de como você pode se orientar para tomar essas decisões. É isso. Por isso que eu quis falar para vocês, porque o meu grande propósito de vida sempre foi o autoconhecimento no sentido de entender o nosso funcionamento. Eu sou apaixonado por isso, entender como a gente funciona. É esmiuçar o nosso conhecimento. Eu fui estudar neurociência, estudei um pouquinho de biologia, estudei um monte de coisa, e tudo eu transformei em palestras para mostrar para o movimento urantiano que você pode tranquilamente associar o que está no Urante à consciência. Porque senão a gente só fica repetindo as coisas do livro e não vai para frente. Ah, porque Adão e Eva foi assim. Ah, porque aquilo foi aquilo outro. E tem palestra Verdade. atrás de palestra que não leva nada para frente a pessoa. Não faz com que ela tenha um autoconhecimento onde ela possa tomar uma ação efetiva e usar as ferramentas para se trabalhar para sair dessa escravidão que nós estamos. Então, o meu objetivo é dar ferramentas para vocês. Eu sei que tudo isso daqui que a gente está fazendo fica faltando um monte de pontas,
e ficam faltando um complemento de exercícios que nos é dado e que efetivamente funciona, que eu estou vendo que funciona, que eu tenho praticado, outras pessoas têm praticado e que funciona. Por exemplo, exercícios respiratórios, experimentos que a gente faz, e tudo isso ajuda a nos elevar e a sair, porque o grande ponto é o seguinte, é simples, pessoal, vou resumir num segundo. A partir do instante que você elevou a tua vibração acima de 200, lá para cima, esses seres do mal não têm mais acesso a você. É só isso. Porque eles não conseguem atingir você na banda de vibração que você está. Um exemplo é, Isso tá no. você não Isso, consegue pôr um morcego no sol, porque ele não aguenta, ele é da noite. Então, a ideia toda é elevar o grupo, as pessoas, num nível de vibração onde você fique fora da vibração do que se chama desses dominadores globais. É isso. Porque senão você não vai vencê-los, aí você vai voltar para cá e vai ficar cometendo os mesmos erros, porque tem uma sacanagem que eles estão fazendo para as pessoas voltarem, entendeu? Então, é pelo menos você conseguir se elevar acima dessa vibração para não cair no engodo deles do dia a dia. Fala, Roberto. Olá, boa noite, Marcos, boa noite, pessoal. Olha, a minha pergunta é a respeito da base do professor Luiz Antônio Peixoto do Vale. Você pode responder depois ao final. Eu Marcos. respondo depois, eu já respondi para eles antes, é que você não tinha entrado ainda, mas é muito além daqui. É muito além daqui, Roberto, eu posso te garantir. É muito além daqui. Fala, Mas eu Luiz. digo, Hã? tá. Boa noite, eu- pessoal. Perdão, desculpa. Roberto, desculpa. Pode falar, Roberto. eu digo assim, eu procurei, você tinha falado numa palestra que você deu, um grupo Asas, eu não sei se era das agências de inteligência, eu pesquisei aquilo, mas se ele tem tipo uma base, algum grupo, alguma... Não, não. Ele que Ah, sintetizou, é isso? ele tem contatos interiores da família dele que estão trabalhando aqui para ajudar a humanidade, que é resgatável. Tá. Depois, no final, eu pergunto. Pode ser? Tá bem, pode. Obrigado, Lúcia. irmão. É porque agora está sendo gravado. Lúcia, Boa noite a todos. É bastante interessante tudo isso, né? E, assim, uma observação em relação a uma experiência. Há muitos anos, eu tinha, assim, tipo, pânico, que nem a gente tá trazendo aqui, essa perda de controle, esse medo exagerado do nada, do nada. E era uma coisa, assim, que me detonava, me desmontava, é um medo absurdo. Em determinado momento, eu comecei a observar que aquilo vinha, acabava comigo emocionalmente, daqui um pouco aquilo passava. Quando eu digo daqui um pouco, levava um tempo, e na verdade não acontecia nada. Eu observando isso, depois de passar, né, o pico da coisa, eu comecei a, vamos dizer assim, minar coisa na base. Quando eu começava a me sentir mal, ter aquele desconforto, aquela sensação de pânico, aí eu começava a arder, ficar toda vermelha, queimando. É um negócio assim que parece que é um foguete, que você vai subir, vai sair de você. Eu dizia, já sei no que isso vai dar. Vai me tirar do sério e depois não vai dar em nada. Aí eu comecei a trabalhar quando eu sentia mal-estar, que eu percebia que a coisa ia desenrolar. Eu botava uma música, eu fazia uma oração, eu me levantava, eu descongelava, é como se eu fisicamente até me movimentava, tomava uma água, ouvia uma música,
botava o meu astral para cima, procurava sair daquela sintonia. Fiz isso algumas vezes. E hoje em dia eu posso dizer que eu não tenho nada. Eu como que minei, essa coisa do observador, né? Comecei a perceber naquela época essa diferença entre você estar de corpo na coisa e você ter um observador colateral com você. É muito interessante. Obrigado, você deu um excelente exemplo. É Que impressionante. todos os exercícios, o que um psicólogo tenta fazer, o psiquiatra, quando o caso é grave, você dá remédio, mas o que ele tenta fazer justamente é te chamar à consciência. E eu vou mostrar para vocês no final uma forma de você chamar a sua consciência e tirar disso. Bom, deixa eu continuar aqui, senão. Então, né, pratique discernimento imparcial, 14, eu já falei. 15. Olha, vou responder aquilo que a Daniela falou. Olha, os campos de energia com os quais você interage, sejam eles seres vivos ou objetos, recebem a sua permissão para entrar no seu mundo e influenciam. Está aqui, ó. Na hora que você interage voluntariamente com eles, seja com seres vivos ou objetos, eles adentram a sua realidade, percepcionada com a sua permissão. Ao permitir a interação, você permitiu a troca. Se você não precisa e nem deve interagir com tudo que te provoca. Selecione cuidadosamente as suas interações e faça as interações conscientes proveitosas. Então, vocês veem o que a Daniela falou agora há pouco, olha que ela teve aquela interação, deu dor de cabeça, ela se sentiu mal, porque a pessoa pode entrar nela e gravou, e devido à carga emocional, ela transferiu aquela carga emocional e fez com que ela reagisse emocionalmente. E ela ficou com o abacaxi. É simples assim. E aí, você tem dois métodos. Você tem um método para não permitir que isso entre. Um desses métodos eu falei numa palestra que é do William Ury, aquele Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, e isso daqui também é ensinado por outras pessoas. Quando alguém muito negativo está brigando, falando alguma coisa para você, o Augusto Cury fala, você tem que proteger a sua emoção. E proteger a sua emoção, se alguém está te xingando, você tem 5 minutos para proteger a emoção. 5 segundos. Você fica dizendo assim, isso não é comigo, não tem a ver comigo, isso é questão dele, você fica repetindo até a pessoa parar. Quando a pessoa parou, aí, né, depois ou mais tarde, você para, analisa aquilo tudo que ela falou, vê se aquilo é uma verdade, se você tem aquele comportamento ou por que ela te xingou. Se tiver, você conversa com a pessoa, se não tiver, tchau, você protegeu a sua emoção. Agora, com tudo aquilo que você permite interação, você está trocando. Você está trocando. E aí tem coisas que realmente nos desestabilizam, né? Fala, Daniela. Então, Marcos, só um detalhe. Quando eu entrei nessa interação, eu fiz, ativar o meu estado de neutralidade e me colocar como observadora. De uma certa maneira, eu não estava repetindo essas frases do William Ury, só que eu estava percebendo assim, gente, isso aqui é um ponto de vista dele, isso aqui é um ponto de vista dela. Eu estou só ouvindo isso tranquilamente, sem adentrar. Só que no dia seguinte, eu amanheci doente, eu estou fazendo um tratamento de amígdala, abscesso, sério, um negócio que eu não estava conseguindo nem abrir a boca, uma glândula inflamada. E, coincidentemente, a pessoa que tinha me ligado, que era esse meu amigo, começou a me relatar os mesmos sintomas físicos que eu estava passando. Aí foi que eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu não entendi isso, entendeu? Fiquei, mas como assim? Eu entrei num campo de neutralidade, fiquei assim, me achando. Eu não interagi, eu não isso, eu não aquilo. E eu tô agora caindo na real, que eu fiz até um exercício mais cedo, de dizer assim, tudo que eu peguei aqui,
desta pessoa, dessa situação específica, eu devolvo para essa pessoa, para essa situação, não me pertence. Vou ficar só com o que é meu. E por incrível que pareça, mesmo com o coquetel de medicamentos que eu estou tomando, eu só senti um alívio real quando eu comecei a fazer esse exercício de estar repetindo essas palavras. Você devolveu para ele. O que que acontece? Eu já fiz isso também, da pessoa estar falando para mim, e eu fiquei em silêncio. Eu não me protegi. Cara, acabou a conversa, aquilo explodiu dentro de mim. Eu sei exatamente o que você está falando. Porque em vez de eu me proteger, eu falei assim, não, eu vou ficar neutro, eu vou ficar quieto aqui. Não adiantou. Aquilo explodiu dentro de mim, porque além de ter você tem uma certa ligação emocional, e não foi briga, não foi nada, mas a pessoa começou a falar, eu falei, não, eu vou ficar em silêncio, porque, cara, não tem nada a ver com isso. Aconteceu a mesma coisa que você. Então, você pode se ver como um espelho, onde aquilo que a pessoa fala bate e volta para ela, ou você repete que nem o William Ury, ele fala que quando ele teve uma reunião com o Hugo Chávez, porque ele era um conciliador, né, mundial muito famoso, o Hugo Chávez, durante meia hora, gritou com ele. Meia hora, gritava, 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 e ele ficou lá impassível, se protegendo, né, internamente. E aí, quando o Hugo Chávez terminou de gritar com ele, vem aquela coisa de dentro, por isso que eu falo, tem que vir aquela coisa de dentro de você. E ele falou assim, e por que a gente não faz uma celebração natalina, já que o povo está tão assim? Ele desmontou o Hugo Chávez com essa questão. É mesmo, vamos fazer uma questão natalina, porque está em pé de guerra, a coisa toda está assim. Olha que bárbaro, a coisa veio de dentro, ela vem, por isso que a gente fala, tem que ir para o interior dos nossos interiores, porque quando vem de lá, ele sabe dar a resposta correta para que aquilo seja neutralizado. O nosso ego não sabe fazer isso. Ele vai brigar, ele vai interagir, ele vai se revoltar. Enquanto que o nosso ser interior, vendo a coisa de uma outra forma, ele vai saber dar a resposta correta. Inclusive, no livro dele tem N exemplos de como você faz isso. Fala, Sérgio. Livro dele? Do Luiz? Não, do William Ury. Do William Ury, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Obrigado. É maravilhoso esse livro. Eu já recomendei muitas vezes. Como chegar ao Sim. Já comprei ele, já li. Esse livro é magnífico. Esse livro é magnífico. Esse livro é magnífico. Ele te ensina, ele mostra o que ele cara conseguiu fazer o caminho de Jerusalém. Ele conseguiu lá reunir todas as facções contrárias e todo mundo fez um caminho que nem o de Santiago, cara. Ele conversou com todos os líderes do mundo. Então, ele dá uma aula maravilhosa. Vale a pena Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury. Fala, Sérgio. Marcão, o nosso objetivo aqui, pelo menos que diz o texto, ou a testagem do texto, é como se relacionar com o Supremo, não é verdade? Não tem nada a ver com o Supremo. O que eu estou comentando aqui é como você tem que se relacionar com você mesmo para que você possa efetivamente evoluir e chegar mais próximo do seu ser interior. O Ser Supremo é outra história. O Ser Supremo, ele é um ser de caráter experiencial que ele acumula todas as experiências de todos os universos. Aqui não tem nada a ver com o Ser Supremo. Então, tá bom. Maravilha, Marcos, maravilha. Mas, eu vejo o Supremo como um ser em evolução, né? Que ele está sendo transformado de alguma forma através da Trindade. Não, através de nós ele está sendo transformado.
Através Exato. através das experiências que nós temos aqui, esse ser supremo está em crescimento, através das nossas experiências. Das Bom, nossas experiências. E aí é onde eu isso. quero chegar. Aí é onde eu quero Tá. chegar. Veja bem, é, o ser supremo, ele não está preocupado com Uf, coisas significantes que para ele mas sim, e- na minha opinião, eu acho que mas- posso prosseguir, Estela? Hum? Posso prosseguir? Não sei se eu não sei se não é outra palestra, o Então, é Supremo, que eu como é não, eu que... não quero falar sobre o Supremo, eu preciso terminar, Pois Sérgio, é, essa parte aqui, porque a gente está perdendo vamos o deixar, foco. vamos deixar como uma sugestão o Ser Supremo para um próximo café, né? Ou falar no final, quando a gente pode bater um papo mais Depois que acabar, tranquilo. Se você senão puder perde o guardar a tua foco. questão até o final, Tá a bom, gente tá consegue bom, não tudo perder bem, o foco. tudo bem, Tá bom? tudo Obrigado. bem, tudo bem, tudo bem. Então, vocês já viram a importância das nossas coisas. Por exemplo, a Daniela, o amigo dela falando, isso eu estou falando agora, porque ela também não sabia, eu também não sei se eu faria isso, mas ela gentilmente podia ter pedido licença e desligar o telefone. Ah, desculpa, estou me passando mal, quase morrendo, preciso ir no banheiro e tchau. É no meio de você se livrar, ainda mais que você está por telefone. Quando você está pessoalmente, aí a situação, quando você está pessoalmente, a situação é mais difícil, né? Bom, o próximo ponto importante é você precisa mudar o padrão de energias armazenadas em seu corpo, coração e mente. É óbvio. Se nós somos um ser programado, e essa É, programação toda está no nosso corpo, a gente precisa mudar essas energias. Esse é o nosso. ai, Marcos caiu. Eu ia dizer para ele que não tinha mudado o slide. Ele vai ter que fechar o vídeo dele, eu acho. Ó. Agora tá fechado teu microfone, Marcos. Voltou? Tu Voltou. caiu. Eu acho que tu vai ter que fechar teu vídeo mesmo. Não, mas vocês estão vendo? Não, não está compartilhando agora. Ah, não, eu vou compartilhar agora. Ah, tá, sim. Tá vendo agora? Agora sim. O Tá. 16, agora tá. Isso. Então, você precisa mudar o padrão de energias armazenado em seu corpo. Deixar de ser arrastado por impulsos atávicos. Pessoal, isso aqui é tão simples. Se a gente olhar para a esfinge é um corpo animal em cabeça de homem. Então, qual é a nossa função aqui? É elevar esses impulsos atávicos para valores divinos. Porque esses impulsos do reino animal, né, eles estão condicionados em nós. Para isso, você precisa atuar de forma decidida para realizar essa transformação e deixar de ser um escravo desses condicionamentos e passando a ser senhor de mim mesmo. Vou repetir, passando a ser senhor de si mesmo. Isso só se faz com exercício, só se faz com conceitos fortes e com muita tenacidade. Volto ao ponto. Energia só se transforma com prática, com conceitos, paradigmas fortes e com tenacidade. Vamos lembrar uma coisa que está escrito no livro de Urântia, onde Jesus fala, ou o livro fala, que mais vale um ser que conquista a si próprio do que aquele que conquista uma cidade. É muito mais difícil conquistar a si próprio. Primeiro, porque você não está vendo o seu oponente. Segundo, porque o seu oponente está dentro de você, gravado em você, que é o seu ego, que você tem necessidade dele para se relacionar no mundo. E aí você entrar na posição de observador, você conseguir sair disto,
É um negócio fantástico, por isso que você tem valor imenso quando a pessoa consegue passar por isso. Que nem a Lúcia falou que ela conseguiu. Ela teve uma sorte danada de poder entrar, de tanto sofrer. Ela conseguiu observar os momentos que a coisa ia atacar. Ao se tornar observadora, ela não deu mais a energia dela para aquilo. E aquilo se desfez. Foi Ô, isso que Marcos, aconteceu. eventualmente eu lido com situações. Por exemplo, minha filha sai, aí eu falei com ela, tá tudo bem. Tá começando a passar daquele horário, daquele tempo que ela poderia ter chegado, eu já começo a ficar agitada. Primeira coisa que eu faço, eu visualizo o planeta Terra, as baleias pulando, os golfinhos, eu começo a olhar para aquela beleza, vejo florestas, eu começo a orar para o planeta, mandar energia de amor, eu me desconecto daquilo. E isso aí Pronto, você tirou a começou tua no energia. pânico e hoje em dia eu continuo tentando não entrar, porque vem o tempo todo, se Lógico, você deixar. porque Vem está no na coisa inconsciente muito pesada. coletivo. Porque está no É, no inconsciente inconsciente. coletivo. Isso que eu ia falar, tem muita coisa que é complicada. A gente faz parte de uma humanidade que está num momento muito difícil e já tem, desde a sua formação, uma vivência, coisas muito pesadas. E a gente está acessando, ou a coisa está acessando a gente. É a questão da ressonância, eu não quero entrar nisso. Eu estou tentando escolher, e assim, com muita consciência, discernimento. Eu sei que ataca, não acontece nada, mas naquilo é um sofrimento, é uma coisa assim, desproporcional. Não vou entrar nisso. É uma Exato. decisão. É mais Certíssimo. difícil. É isso. É a decisão. É isso mesmo. Ó. Olha o que você falou. Ó. Energia só se transforma com prática, com conceitos, paradigmas fortes e com tenacidade. Eu quero. Bom, aqui é muito interessante também, porque quem condiciona, restringe e limite a sua percepção da realidade são seus filtros impostos pelas suas crenças, que estão ancoradas em sua mente pela programação. Você precisa apagar os códigos da ilusão embutidos na programação e substituí-los. No holograma universal, no universo quântico, onde não há. Fechou teu microfone. Já abri. Existem infinitas possibilidades. Então, é o que eu falo. Isso daqui, o que nós estamos vivendo aqui, é a exceção da exceção. E não pensem que tudo não é crença. Tudo é crença. Por mais que a gente se encontre no livro de Urântia e ache que ele é isso, aquilo, outro, ele também é uma crença. Você tem que questionar as coisas que você lê no livro. Você tem que ver se aquilo realmente condiz com a verdade. Você tem que sentir aquilo lá. Existe algo muito interessante que diz o seguinte: Deus pode estar sentado à sua frente. Se você não reconhecê-lo internamente, ele não é Deus. Então, não crie também com o livro de Urântia uma caixinha, igual criaram com a Bíblia. Ele é importante? Ele é. Mas ele é para ser expandido. Ele é para ser visto. É para pegar que nem a gente faz. Vamos pegar um trecho. A personalidade é capaz de integrar todos os níveis de energia. Fomos lá, fomos estudar neurociência e entender que isso é verdade. A neurociência confirma. Então, eu não posso só... Mas por que faz isso? Não, tem que estudar, pessoal. Tem que pegar e ver as bases e expandir, porque senão você vai ficar repetidor de Bíblia, mesmo com o livro de Urântia. Por isso que eu gosto do Marcos. Bom, 17. 18. Aqui é bacana e aqui eu vou passar, eu vou para o outro slide, eu vou falar esse outro, porque é para complementar, que é o único que eu vou pôr um conceito lá. Tenha fé consistente.
Você deve agir decididamente, sem permitir a dúvida, para mudar os padrões de condicionamento programado. Porque, cara, você está lutando contra uma programação. Ah, não, depois eu faço. Ah, não, mas não é bem assim. Não, mas é aquilo lá. Mas olha, sabe, quando eu era pequeno eu via aquilo. Não dá. Quando a simulação detecta uma dúvida, detecta uma vacilação em algo que você quer, ela paralisa a ação até você decidir. E aqui é uma coisa interessante, que é a mesma coisa, o exemplo até que o professor deu, é assim, você chega no restaurante, você chega, garçom, eu quero uma salada. Dali 30 segundos você chama o garçom e fala assim, não, agora eu quero um ravioli. Dali 30 segundos você chama de novo o garçom e fala, não, mas eu mudei de ideia, eu quero um frango assado. O que ele vai servir para você, cara? É a mesma coisa com o universo de atender os seus desejos. E aqui é só um detalhamento, isso daqui o professor não falou, mas foi um comentário que as pessoas fizeram, que eu achei muito bacana e quis pôr aqui para vocês. O que significa fé consistente? É uma crença poderosa, uma vontade firme e inabalável em alcançar o que se quer ser, mesmo com obstáculos, vencendo dificuldades, as provas e sem possibilidade de se desanimar. É crer sem ver, é sentir sem necessidade de confirmação externa. É uma convicção no que se acredita, por isso é inabalável. Mesmo com todas as pedras do caminho, com todos os empecilhos, a fé consistente é interna, ela é. E quais são os efeitos de uma fé consistente? A pessoa tem apoio interno, não externo, sem necessidade de qualquer apoio externo. Mesmo em momentos difíceis, ela é estável em qualquer momento. Resiliência, a pessoa jamais desiste dos desafios da jornada. A desistência não é uma opção ou alternativa. A convicção é firme e não superficial. Baseia-se em crenças fundamentadas em princípios que dirigem o pensamento e o comportamento dela. É uma fé que independe de emoções, é uma força interna consolidada no alinhamento mente com coração. Aqui a coisa mais importante que tem é alinhar a mente com o coração. O livro comenta que tudo é mental, que você vai pela mente. Não é bem assim que acontece. Não é lamento, eu tenho provas disso. Não dá para ir só pela mente. Você tem que estar com o coração conectado. É uma fé que transforma o interior, se manifesta no exterior em ações alinhadas com a força da crença. E aqui tem Travou, Marcos. Hoje está difícil, Ele tem que fechar o vídeo dele, né? hoje está complicado, que pena. Um tema tão importante. Tá fechado o teu áudio. aqui acontece direto. Quando você está falando coisas que o outro lado não gosta, cai. Por isso que eu não vou desistir até o final, nem tem que ficar aqui até meia-noite. Eu vou Essa- chegar ao fim dessa apresentação. Porque isso acontece lá também. Olha, o negativo é Isso. Bom, então, continuando. Eu não sei se vocês viram, eu falei que a convicção é firme e não superficial, né? Baseia-se em crenças fundamentadas, em princípios que dirigem o pensamento e o comportamento dela. É uma fé que independe de emoções, é uma força interna consolidada no alinhamento mente com coração. E aqui eu comentei que o livro fala da mente, mas se o coração não estiver alinhado, não se vai para frente. É uma fé que transforma o interior, se manifesta no exterior com ações alinhadas com a força da crença. E eu estava dizendo que aqui é um perigo com aquela fé que a gente chama, entre aspas, de negativa, onde você vai matar os outros para que os outros... vai matar os outros daqueles que não professam da sua fé, né? A pessoa se mantém firme e convicta em um propósito maior que a determina a seguir em frente. A fé consistente
precisa ser nutrida e cultivada com foco e determinação. Eu acho que isso daqui explica tudo sobre a fé, né? Aqui é outra coisa que eu acho importante, porque eu, quando comecei a pesquisar mais coisas, eu queria encaixar tudo. Mesmo quando eu descobri o livro de Urântia, eu queria encaixar tudo aquilo dentro do que eu conhecia, mas não dava, não dava. Então, essa coisa aqui é muito importante, não tente encaixar as novas informações na sua forma de pensar, que não vai caber. Sua mente foi formatada para ser estreita, trabalhar dentro de limites estreitos, não muito amplos. Fique receptivo, abra sua mente e expanda sua consciência para poder entender, para poder abarcar os novos conceitos mais amplos. Não busque isso fora, em governos e autoridades, eles não sabem. Volte-se para dentro e encontrarás o mestre que tanto procuras. Se não fosse assim, se eu ficasse só focado nos conhecimentos do livro de Urântia, que para mim são muito bons, porque me deram uma tranquilidade interna, né? Eu falei, agora acalmei. Mas eu continuei buscando, eu não parei. Eu fui buscar outras coisas e consegui, inclusive, até associar com o livro de Urântia, porque eu vi que tinha associação. 20, faltam só 2. Tenha foco de atenção e obstinação. Lembre-se de outra máxima do canal, Checkmate. Mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Isto é a pura verdade. Não adianta nada a gente saber a Bíblia inteira, e você sabe que há lugares que o pessoal fala a Bíblia de cor e salteado e o comportamento não existe prática. Então você tem que praticar, pôr na experiência, que é isso que vale para o Supremo e para todo mundo, a tua teoria, né? É como se diz, a lição sabemos de cor, só nos falta aprender. Aprender é praticar. Sem obstinação, sem foco de atenção, os ganhos não virão. 21. Coloque toda a sua energia no presente. É no aqui e agora que estão todas as possibilidades de alterar por completo a sua situação. O que chamo de passado é só uma referência. Não recorra muito a ele para não ficar aprisionado em sua energia nesse passado e assim repetindo ciclos. O futuro só pode ser construído no presente. Logo, tenha foco e concentre-se. Coloque sua energia no aqui e agora. Bom, isso daqui não precisa nem mais falar, né? Mais do que sabe que a bem da verdade é, se vocês todos agora acontecer um terremoto e digamos que tudo no mundo acabe, só fique o zoom aqui. Qual é o momento presente de vocês? O zoom. Vocês não têm nada. Nesse momento, quem está aqui não tem filho, não tem esposa, não tem marido, não tem nada. Você só tem um momento presente. A hora que terminar essa apresentação, isso daqui é passado, acabou. Eu vou para outro momento presente. Então, a vida é um vir a ser constante. E você tem que estar nesse momento presente constantemente. Esse é o segredo do bem viver. E a última, antes de... Isso daqui é sensacional, porque nós vimos uma época aqui nesses últimos anos, dessa história do woke, cultura woke, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Ser forte significa também renunciar e desapegar-se. Muitos já fizeram, por ação ou omissão, suas opções na travessia, nessa travessia que nós estamos tendo. Respeite a decisão deles. Respeite seu livre-arbítrio. Deixe-os ir. Porque muita gente lá no grupo reclama, mas meu filho, minha mãe, ninguém quer escutar. Impor o seu pensamento ao outro foi exatamente o que os dominadores globais fizeram. Impor o pensamento deles para a gente. Então, a ideia é a seguinte, não seja como eles. Porque o problema é que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ler o livro de Urântia, você quer que todo mundo siga você. Por quê? Eu sempre questionei isso, e a Estela sempre fala, por que vocês querem fazer disseminação do livro de Urântia? Por quê? Ah, porque é a verdade. Para você é a verdade.
Cada um tem que descobrir a sua verdade. Eu não posso impor a minha verdade ao outro. A minha verdade é aquilo que eu entendo como verdade. Ah, mas eu adoraria que meu marido fizesse. Não faz. Cuide de você. Tem uma frase muito boa falada lá, seja socorrista de você mesmo nesses tempos. Cuide de você. Cuide do seu interior. Porque a situação do mundo está bastante difícil, né? Então, o importante é você cuidar do seu interior. Cuidar do seu interior. Porque não dá para você querer convencer as pessoas. Ah, mas Jesus falou, saia pregando. Ele falou para os apóstolos. Numa situação que era completamente diferente dessa situação que nós estamos vivendo agora. Então, o importante é você cuidar do seu nível vibratório. Ninguém está sendo egoísta. Não adianta querer convencer as pessoas que não querem ouvir. E não adianta ficar chateado, desapegue-se. Se nós pensarmos que todos nós temos vida eterna, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar nos outros mundos. Aqui é só uma passagem. E é uma passagem, por sinal, bastante chata, né? Chata, desculpa. Não é chata, mas bastante desafiadora. Porque são esses momentos difíceis que estão fazendo de todos nós seres fortes. Essa que é a verdade. Cada um que está aqui hoje já sabe, é um pouco mais forte do que era há 10, 20 anos atrás. Olha o quanto todos nós nos transformamos de 20 anos para cá. Olha vocês 20 anos atrás o que eram, olha vocês hoje aqui. Então, nós tivemos uma oportunidade ímpar de nada do que está acontecendo agora ter acontecido no ano 2000. Evoluímos. Porque foi adiado. Nós tivemos uma oportunidade de evolução imensa, pessoal. Então, cabe a gente agora voltar-se para o interior, procurar a si próprio. Chega do chamado mimimi. Porque o valor espiritual que isso daqui está tendo para todos nós, a gente vai ter consciência quando a gente morrer, cara. Vocês vão ver o que é que nós estamos passando aqui, porque nós, dentro desse nosso universo do Micael, nós somos conhecedores do bem e do mal. O resto da criação dele não é. Isso tem um valor imenso. Porque não foi toda a criação dele que foi atacada. Eu tenho mais uns slides para mostrar. Posso seguir em frente, Lúcia, depois a gente conversa? Segue, com certeza. Porque assim eu termino já aqui, é pouquinho agora, só para a gente poder terminar. Então, eu terminei os 22 conceitos, e agora o professor ele deu 4 parâmetros de como fixar esses novos parâmetros ilimitados na mente. Primeiro, no processo de virar a chave, ele quer dizer aqui, subitamente, ele chama virar a chave, o que nós no livro de Urântia conhecemos como subitamente, de fixar novos parâmetros ilimitados na mente, existem 4 fatores muito importantes. Qual que era o primeiro? Foco de consciência e atenção. Lembre-se, para a mente só existe aquilo que você põe seu foco de consciência. Se você está com foco de consciência agora na apresentação, você está presente aqui. Se você tiver com foco de consciência na televisão, você está presente lá. Para a tua mente só existe a televisão. A sua consciência cria o fato. Esse objetivo de se libertar deve amalgamar seu foco de consciência, sua atenção e sua energia. Você precisa estar totalmente dedicado a ele, dedicado por inteiro. Seu desejo, sua vontade, sua obstinação precisam estar alinhados com seu foco de consciência, com aquilo que você quer alcançar, em outras palavras. 2, muito importante, determinante é a fé. Por que a fé?
E aí, se você começar a estudar um pouquinho mais, você vai entender que como nós estamos com o véu que nos impede de ver quem nós somos, nos impede de ter consciência da nossa divindade, por assim dizer, a fé é um caminho que vai abrir as portas para você sair desse véu que está aqui. A queda começou quando o germe da dúvida foi inoculado vagarosamente nos seres. Assim, no processo inverso, é necessário recuperar a fé em si mesmo. Recuperar a fé em si mesmo. Lembre-se, você estará onde o seu coração estiver. Fé, certeza absoluta e convicção inquebrantável ao longo desse processo. São fatores essenciais para o êxito. Entenda uma coisa com a máxima atenção. Se nem você acreditar em você, como a sua mente irá acreditar? Vou repetir. Se nem você acreditar em você, como a sua mente se convencerá, como ela acreditará? Porque a mente nos boicota, né? A mente está dentro. Ela vê por dentro e não adianta você mentir para ela, se fazendo passar por algo que você ainda não é. Suas desculpas e seus murmúrios não vão convencê-la. A mente precisa sentir sua fé, ser convencida pela força da vontade ancorada na certeza da fé. 3. A repetição. Nenhum atleta chegou ao seu máximo desempenho sem treinos repetitivos. A reprogramação dos demais estratagemas aprisionantes feitos pelos dominadores globais foram repetidos em você bilhões de vezes por milênios. Lembre-se, o hábito faz o monge. Nesse caso, o hábito bom, salutar, altera toda pessoa. Aqui está errado. Nesse caso, o hábito bom, salutar, altera toda pessoa, é o hábito da repetição. Está errado aqui o português, desculpa. 4. Manter-se concentrado no aqui e agora. Totalmente voltado para o presente, a fim de mudar o seu futuro. Não entre em narrativa sobre quem foi mocinho ou bandido na história da humanidade. O pessoal fica, eu dou risada porque o pessoal fica discutindo coisas de Lúcifer, e eu já vi gente, quando a gente estava até fazendo o programa, quem está fazendo lá as palestras durante, o pessoal tinha uma pessoa que ficava horas discutindo, não, porque Lúcifer foi preso, porque a rebelião já acabou, porque isso, aquilo. Cara, a gente não enxerga a frente do umbigo e está discutindo coisas divinas, né? Então não importa nada do que está acontecendo na humanidade. Não se abata com possíveis problemas futuros. Mantenha-se concentrado no presente. Seja prudente. Faça o planejamento necessário, mas não se fixe no futuro. Não dissipe sua energia. Isso o fará fraco. Vão tentar distraí-lo, criar vãs expectativas, levá-lo a olhar para fora. Essa é a estratégia deles, mas não importa, concentre seu foco de consciência dentro, no aqui e no agora. É lá que está a sua fortaleza. Só vou ver uma coisinha aqui, antes de terminar. Oh, meu Deus do céu, peraí, só um minutinho, pessoal. Eu queria fazer uma coisa com vocês agora, muito interessante, se vocês permitirem. O Eckhart Tolle, nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link lá no Urante Students. Ele faz uma coisa que eu achei extremamente interessante. Esse vídeo é narrado pelo Ivan Lins. Ele dá uma enrolada, ele fala 17 minutos, nem precisava falar tanto assim, mas ele fala uma coisa que eu nunca tinha me tocado e que realmente funciona. E que ajuda você nos momentos mais críticos vir para aqui agora imediatamente. É você
Pensar é sentar-se ou deitar-se e pensar na sua consciência corporal. É sentir, não é pensar parte ou parte do seu corpo. É você sentir o seu corpo como um todo. É você pôr o seu foco de atenção no seu corpo como um todo. É extremamente interessante o que acontece. Você sente formigar as mãos, os pés, porque você está entrando em contato com você mesmo, com o seu corpo, com as suas células, com aquilo que você é. E aquilo te traz para aqui agora imediatamente. E segundo ele lá, né, diz que cura, até curou algumas pessoas, ele fala da cura, eu nem me preocupei com a cura. Mas o que eu achei sensacional é você simplesmente ter consciência. Você senta, fecha os olhos e sente o seu corpo como um todo, todo. Pensa no seu corpo e sente ele. É sentir, não é pensar. É muito legal isso daqui. Eu vou deixar o link lá para os que quiserem fazer. E para finalizar, isso daqui talvez seja uma das coisas mais importantes que eu vou falar. Não importa o que aconteça, o que importa é como você reage ao que acontece. Isso é fundamental, pessoal. Se você... Acabou aqui, né? É como você reage ao que acontece. Então, você tem um problema. Se você reage de maneira violenta, é aquilo que você está construindo para a sua vida. Tudo depende de como você reage. Ah, não aguento mais a minha esposa porque ela faz isso, aquilo, outro. Tá bom, vamos ver o que está acontecendo para corrigir. Ah, porque hoje eu até encontrei um amigo, ele falou, não aguento o meu chefe, não sei o quê. Eu falei, tá bom, mas o que acontece? O que está acontecendo lá? Aí, né, falou algumas coisas. Então, é como você reage. Ah, porque o chefe é o culpado. Eu até me lembro de uma parte de Jesus, que teve um cara que foi reclamar ele trabalhava num barco, se não me engano, e foi um dos caras lá reclamar que o que cuidava lá do barco era muito violento, e até Jesus falou para ele, aprenda, seja dócil com ele, que você o vai transformar. Né? Então, tudo depende de como você reage. Tudo depende de como você reage às situações. Se você reage bem, a tua vida vai bem. Se você reage mal, a sua vida vai no sentido daquilo que você está reagindo. Legal? Era isso que eu tinha para falar para vocês.